1 Timóteo 6, dos versos 11, 12, 13 e 14. Irmãos, aqueles que têm estudado esta carta, aqui às quintas-feiras, eu encorajo você, se ainda você não o fez, a ler essa epístola pelo menos, umas 20 vezes. Eu sei que, às vezes, nós temos um relacionamento tão inadequado com a palavra do Senhor, mas eu encorajo os irmãos, leiam esta carta, pelo menos 20 vezes. Porque eu creio que a partir daí nós podemos capturar o espírito com o qual Paulo escreveu esta carta. Porque, irmãos, do ponto de vista da experiência cristã, da nossa experiência diária, esta carta ela é urgente, ela é real, ela é propícia para o momento, ela é uma carta que fala-nos com um frescor inigualável. Porque se nós percorrermos todos esses 6 capítulos, nós vamos ver a urgência com a qual o Espírito Santo, através de Paulo, chama Timóteo a combater o combate da fé, a guardar a doutrina, a preservar a doutrina, a combater firmado nelas o bom combate da fé. O quanto o Espírito Santo, através de Paulo, mostra a Timóteo o caráter dos últimos dias, a condição do homem nos últimos dias, amante de si mesmo, arrogante, irreverente, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Homens que não suportam a sã doutrina, o evangelho, a palavra da verdade. E o quanto que o Espírito, por meio de Paulo, conclama a Timóteo a preservar essas coisas. Para que essas coisas, esse bom combate da fé, ou esta palavra da verdade, ou segundo ele usa essa expressão na segunda carta, este bom depósito, fosse a vida de Timóteo como uma arma que ele deveria fazer um bom uso dela. Porque através desses escritos, Paulo denuncia falsos ensinos, uma falsa teologia, ou uma falsa doutrina, mais que isso ainda, uma falsa vida cristã, ou uma vida cristã mentirosa, que não é segundo o ensino, que não é segundo a piedade. Então, irmãos, dentro do contexto geral desta carta, nós temos muitas, mas muitas aplicações que nós podemos ver, estudar, aplicar, avaliar no nosso dia a dia. Principalmente mesmo, os irmãos que têm tido o encargo quanto ao chamamento do Senhor. Irmãos, e quando nós dizemos o encargo quanto ao chamamento, não é que nós somos pessoas especiais, ou que de repente Deus vai nos tomar aqui e nos colocar em lugar de evidência neste mundo. Mas, aquilo que nós estudamos na semana passada, o homem de Deus, é aquele homem que tem preservado a sua fé com a consciência pura e que não tem negado o seu chamamento. Não tem negado o chamamento com o qual o Senhor o tem chamado, ou a qualidade deste chamamento, ou o propósito deste chamamento. Porque tudo que Paulo orienta Timóteo aqui é justamente tendo em vista o chamamento que Timóteo teve para ser um servo do Senhor. Chamamento este que eu e você também participamos dele. Então, irmãos, muitas aplicações nós podemos tirar dessa primeira carta. Agora observe, querido e querida, o quanto nós precisamos atentar para essas questões. Com relação a falsas doutrinas, a ensinos de demônios, com relação à eleição de presbíteros, ao serviço, ao diaconato. Irmãos, quanta confusão há no meio do povo
em relação a estes assuntos. Mas o que o Espírito Santo tem feito? O Espírito Santo tem nos separado, o Espírito Santo tem nos chamado a que nós venhamos dar ouvidos a Ele, para que Ele possa nos instruir, na medida da sua graça, a guardarmos a verdade do Evangelho concernentes a este assunto, ou a estes assuntos, para que nós não sejamos enganados. Irmão, se há algo que nós precisamos ter em mente, é que o Espírito não nos quer ver enganados, ou trabalhando para nós, achamos que estamos trabalhando para Deus, ou até mesmo num estágio de engano muito mais avançado, estarmos trabalhando para o inimigo e achando que estamos trabalhando para o Senhor. É por isso que nós temos que conferir esse padrão, o padrão da doutrina, o padrão das sãs palavras. É isso que Paulo tanto chama a Timóteo nesta epístola. Então vamos ler os versículos que eu chamei os irmãos. Diz assim, a partir do verso 11. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que te fizestes a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o ponto que eu queria, junto com os irmãos hoje, discorrer é justamente esse. Exorto-te perante Deus, que guardes o mandato imaculado. Irmãos, essa palavra mandato imaculado, ela tem muitas aplicações no sentido original, mas a daquelas que mais me chamou a atenção é que este mandato imaculado é aquilo que é prescrito em relação ou com relação ao chamamento, ou em razão do chamamento. O mandato imaculado é em razão do chamamento. Aqueles que o Senhor chama, Ele tem a eles um mandato santo, um mandato imaculado, que eles devem guardar de maneira irrepreensível até a volta do Senhor Jesus. É interessante, irmãos, porque quando nós analisamos do ponto de fé da experiência, alguns recebem o mandato do Senhor, recebem a palavra do Senhor, recebem o evangelho do Senhor Jesus, e eles guardam isso por um ano e meio, e quem sabe por 2 anos, ou até por 5. Porque quando você lê esta epístola, você percebe que Paulo chama a atenção a Timóteo, que alguns naufragaram na fé, por não terem guardado uma boa consciência. Guarda o mandato imaculado até. Não é por 10 anos, e nem por 15, e nem por 20, é até. Porque quando o Senhor Jesus se manifestar, aquilo que Ele vai requerer de nós é o mandato imaculado que Ele tem confiado a nós, em razão do nosso chamamento. Por isso o escritor aos Hebreus diz assim: santos irmãos, que participais de uma vocação celestial. Irmãos, a nossa vocação, ou o nosso viver, ele não é apenas celestial, ele deve ser um viver de acordo com o mandato imaculado que nós recebemos do nosso Senhor Jesus. Agora, irmãos, nós temos que sempre lembrar disso. Quem está recebendo essas palavras é um jovem na fé, é um jovem de aproximadamente 35, 40 anos, é alguém que está cheio de desafios, que às vezes pode estar cheio de dúvidas no seu coração, ou até mesmo com o seu coração oscilante,
com seu ânimo dobre, mas o que Paulo está querendo dizer aqui é que, mediante toda e qualquer situação, aquilo que Deus confiara a Timóteo, em razão dele ter sido chamado, tendo sido ele chamado e recebido de Deus um mandato imaculado, este mandato Timóteo deveria guardar até a manifestação do nosso Senhor. Para que nós tenhamos um pouco, irmãos, da ideia deste mandato, vamos ler alguns versículos. Abra comigo 1 Timóteo capítulo 1 e o versículo 18. 1 Timóteo 1, 18. Irmãos, os títulos que nós damos a essas epístolas, usamos eles assim, são as epístolas pastorais. E o pastorado, ele tem um caráter muito pessoal, muito próximo, muito ativo, muito zeloso. Quando nós estamos no serviço ao Senhor, exercendo esse cuidado, ou esse pastoreio aos santos do Senhor, à igreja do Senhor, isso fala de uma relação muito próxima, muito íntima, muito verdadeira, muito aberta. Nós temos que ler esta epístola como se nós estivéssemos assentados diante do Espírito Santo, e o Espírito apacentando o nosso coração, pastoreando o nosso coração, nos mostrando pontos essenciais, dos quais nós não podemos divergir, dos quais nós temos que pelejar, guardar, com toda a nossa diligência. Irmãos, Paulo não está apenas aqui trazendo conselhos de maneira generalizada para Timóteo. Paulo está entregando para Timóteo algo pelo qual ele deveria batalhar diligentemente, porque este mandato imaculado seria alvo de ataques do inimigo. Esse mandato imaculado seria aquilo que o inimigo tentaria tirar, ou roubar, ou desvincular, ou desmotivar a Timóteo, a que ele perseverasse na fé, a que ele perseverasse naquilo que ele havia então recebido do Senhor. Veja o que diz aí o texto, 1,18. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo. E creio eu que pela graça nós podemos colocar aí, ó filho, e o nosso nome. Como se estivéssemos lendo esta carta realmente num caráter muito pessoal, muito íntimo por parte do Espírito Santo. Para este tempo, é como se o Espírito estivesse soprando essa palavra nos nossos ouvidos, e isso entrasse no nosso coração e produzisse em nós, irmãos, zelo e temor por aquilo que o Espírito tem confiado à igreja. Irmãos, isso são verdades, isso são alicerces dos quais nós não podemos abrir mão e nem nos distanciar deles. Ele diz isso: este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas o bom combate, mantendo a fé e boa consciência. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Irmãos, nós temos recebido esse depósito do Senhor. De maneira muito especial, o Senhor tem aberto a nós a sua palavra. O Senhor tem aberto para nós o seu propósito eterno em Cristo Jesus. O conteúdo da fé, o conteúdo da palavra, o conteúdo do depósito com o qual o Espírito Santo nos agraciou. E Paulo está dizendo assim, baseado nisso, combate o bom combate da fé. Veja, irmãos, que Paulo faz uma referência imediata, que aquilo que nós temos recebido é para exercício, é para combate, é para peleja, não é para que nós possamos nos assentar e descansar, achando que isto será suficiente. Aquilo que nós estamos recebendo do Senhor
é diretamente ligado ao combate da fé, a uma batalha sendo travada, para que nós venhamos a preservar aquilo que nos foi dado de todo ataque do inimigo, e muito mais, de todo ataque que nós mesmos, na carne, podemos querer exercer sobre aquilo que Deus tem nos confiado. O depósito tem em vista uma equipação, um aparelhamento para um dia ou para tempos de densas batalhas. Irmãos, eu não sei como você tem vivido a vida cristã nesses últimos tempos, mas se nós estamos vivendo a vida cristã pensando que nós estamos apenas vivendo a nossa vida neste mundo e que nada ao redor está acontecendo, nós estamos perdidos com relação ao nosso chamamento. O Senhor tem nos chamado a combater o combate da fé. E o combate da fé visa guardar aquilo que o Senhor tem nos confiado. E aquilo que o Senhor nos confiou estará diretamente ligado à razão pela qual o Senhor nos chamou. Então ele diz isso: combate, firmado nelas o bom combate, mantendo o quê? A fé e a boa consciência. A fé é o pacote, ou vamos dizer assim, é tudo aquilo que nós, pelo Espírito Santo, recebemos, assim quando cremos. Assim, quando o Senhor nos chamou, nós recebemos do Espírito uma dádiva, e essa dádiva é o bom depósito, e o bom depósito é todas as riquezas insondáveis de Cristo Jesus, ministradas a nós pelo seu Espírito. Todo o conteúdo da fé, o alicerce da fé, a visão celestial, o propósito eterno de Deus em Cristo Jesus, mantendo a fé e a boa consciência. Por que nós temos que manter a boa consciência? Irmãos, nós que somos salvos em Cristo Jesus, e o Espírito Santo de Deus habita em nós, o Espírito Santo de Deus nos fala na nossa consciência. Se somos negligentes, se somos infiéis, se somos oscilantes, se não temos sido verdadeiros, se não estamos em combate, se estamos vacilando na fé, a nossa consciência, por meio da voz do Espírito, diz que nós não estamos andando segundo a fé. E sabe o que Paulo diz? Que quando nós não damos ouvido à voz do Espírito na nossa consciência, e negligenciamos isso, sabe o que vai acontecer conosco? Nós vamos naufragar na fé. Nós vamos abandonar ou deixar que alguém, ou principalmente que o nosso inimigo, tome de assalto aquilo que o Espírito Santo nos confiou, a palavra da verdade. Irmão, nós não fomos chamados apenas para desfrutar das riquezas insondáveis de Cristo. Nós somos chamados para proclamar as riquezas insondáveis do nosso Senhor. E quando nós entramos na esfera do serviço cristão, nós precisamos saber de uma coisa: as portas do Hades se levantarão. Elas não vão prevalecer, mas elas se levantarão. Quando o Senhor diz, lá em Mateus, acerca da edificação, ele diz assim: eu edificarei a minha igreja. Edificação. E as portas do Hades não prevalecerão. Mas o Senhor não diz que elas não se levantariam. Elas se levantarão. As portas do Hades não prevalecerão contra ela. Irmãos, mas as portas do Hades se levantam contra nós. Se nós temos tido o encargo, o desejo, irmãos, de servir o Senhor, de sermos fiéis para com o depósito do Senhor, de pelejar as pelejas do Senhor, nós temos que saber, nós seremos alvos, nós seremos atacados pelas portas do Hades. Não temos que temer isso, porque aquele que vai à nossa frente é todo poderoso, ele é o nosso general, ele é o Senhor de todas as guerras, ele é vencedor, mas nós temos que ter
consciência de que o terreno que nós estamos pisando é um terreno de batalha e de guerra. Irmãos, quando nós perdemos a consciência disso, e nós começamos a achar que a vida cristã é um tremendo feriado, nós cometemos e caímos na pior ignorância que o homem cristão pode cair. Porque Satanás vai entrar neste terreno e ele vai começar a atacar essa doutrina, essa palavra da verdade. Sabe como? Primeiro, tentando colocar na cabeça deste homem os seus intentos carnais. Então ele vai introduzir o seu pensamento naquilo que é a palavra de Deus. E vai distorcer a palavra de Deus. E no último estágio, influenciado pela sua carne, distorcendo a verdade pela sua carne, por fim, ele negará a verdade. Leia o Novo Testamento e você verá quantos foram aqueles que negaram a verdade. Começaram bem, começaram na fé, começaram no Espírito, mas negligenciaram a voz do Espírito nas suas consciências. Não guardaram o depósito, permitiram que a sua carne se misturasse com o Espírito. Não trataram isso. Qual o último passo? Negar a verdade, abandonar a fé. É isso que Paulo está dizendo. Alguns, tendo rejeitado a boa consciência, a consciência iluminada pelo Espírito. Irmãos, porque nós não somos e não devemos ser ignorantes quanto a isso. O Espírito Santo não cessa a sua voz dentro de nós. O Espírito Santo é amável, o Espírito Santo é insistente para conosco. Ele continua a nos falar a sua palavra e a nos chamar. E a voz que ele usa é a voz da nossa consciência, dizendo aquilo que nós precisamos mudar, aquilo que nós precisamos deixar. E quando nós abrimos a nossa boca para falar dessas coisas, nós estamos claros com relação a elas. Sabemos muito bem aquilo que não tem agradado o Senhor. Temos discernimento com aquilo que não pode trazer satisfação para o Senhor, estamos tristes com essas coisas, isso nos gera descontentamento, mas irmãos, nós não somos sérios para com isso, nós não tratamos essa voz do Espírito como ela deve ser tratada, com amor, acolhendo essa palavra com mansidão no nosso coração, porque esta palavra é que é poderosa para salvar as nossas almas. O que nós fazemos? Nós insistimos conosco mesmo, insistindo com a nossa preferência, insistindo com a nossa carne, insistindo com o nosso próprio caminhar, insistindo com a nossa maneira de ver as coisas, insistindo com aquilo que nós temos persistido há muitos anos, em relacionamentos inadequados, em tantas questões, vamos insistindo. O resultado disso, irmãos, é um abandono total da fé. Nós temos que preservar a fé, irmãos, com boa consciência, sabendo que o Espírito Santo fala a nós, que ele não nos deixa enganados. Um outro texto, aqui no capítulo 3 ainda de 1 Timóteo, vamos ler o versículo 14 e 15. Escrevo-te essas coisas, esperando te ver em breve, para que se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Timóteo precisava de ter uma consciência de como ele devia, ou como ele teria que proceder na casa de Deus. Irmão, deixa eu te perguntar uma coisa. Será que quando nós vemos todas essas coisas que acontecem em relação à vida da igreja, quando nós vemos os grandes escândalos, quando nós vemos aqueles homens fazendo aquelas coisas terríveis no nome do Senhor, e às vezes nós até condenamos isso, e apontamos isso, e nos posicionamos. Mas, escute isso. O nosso real dever não é combater isso. O nosso real dever é saber como se deve proceder na casa de Deus, que é coluna e baluarte da verdade. Sabe por quê, irmãos? Atacar aqueles que estão caídos é fácil demais. O difícil é apontarmos o caminho. O difícil é apontarmos a direção. O difícil é sermos luz enquanto há trevas. O difícil é sermos sal, é termos tempero, é termos sabor.
O difícil, irmãos, é transmitirmos vida. O difícil é sermos testemunho em vida. Falar, atacar, maldizer essas coisas é muito simples. Qualquer um pode fazer. Mas o que Paulo estava dizendo para Timóteo era que ele devia saber como se deve proceder com relação a todas as coisas na casa de Deus, que é a igreja. Irmãos, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Quando coisas externas tentam entrar, quanto a carne tenta entrar naquilo que é a edificação do Senhor, qual é a nossa medida de discernimento? Quando Satanás procura perverter verdades espirituais, quando a nossa carne começa a querer, a mexer em coisas, a agradar por si mesma, qual é o nosso discernimento em relação a essas coisas? Quando nós estamos vivendo numa base de comunidade, a vida da igreja, qual é o nosso discernimento com relação a essas coisas? Ou será que essas doutrinas estranhas, ou será que a carne entra, se mistura, corrompe os bons costumes, coisas começam a cair ao nosso redor e nós não nos levantamos? Porque para alguns, irmãos, comunhão é quando nós nos ajuntamos para comer, isso faz parte. Comunhão é a maneira que nós nos posicionamos quando algo nos tenta dividir. Isso é comunhão. Se você, claro que não vamos ter essa experiência, irmãos, mas se você observar como que um exército de primeira linha combate, o exército inimigo tem em objetivo um só alvo, ou seja, dizimar aquela tropa, ou seja, desmembrar aquela tropa, porque aquela tropa estando unida, ela fica muito mais difícil. Então, irmãos, veja que quando essas coisas entram para dentro, quando esses ensinamentos entram para dentro, quando a carne começa a se misturar com o espírito, qual é o nosso posicionamento? Será, irmãos, que nós temos sido pelo espírito advertidos quanto ao proceder na casa de Deus? Ou será que nós estamos achando que a casa de Deus é a nossa casa? Ou será que nós estamos colocando as nossas coisas na casa de Deus? Determinando as coisas, fazendo aquilo que nós bem entendemos, trazendo aquilo que nós bem compreendemos, ajustando segundo as nossas preferências. Irmãos, a casa é de Deus. Por isso ele diz assim, a igreja é a casa de Deus, é uma coluna, porque ela sustenta verdades das quais são inegociáveis. Essas verdades que o Espírito, pela sua palavra, tem nos confiado, irmãos, elas são inegociáveis no nosso viver prático, no nosso viver familiar, na nossa conduta diária, são inegociáveis. Não há padrões culturais que possam quebrar essas verdades, não há manifestações, sejam elas quais forem, espiritualistas, seja o que for, essas verdades que o Espírito tem nos confiado por meio da sua palavra, são inegociáveis. Nós não podemos abrir mão delas. Por quê? Porque o Espírito tem nos desafiado, em plena consciência, a guardar isso nesse tempo do fim. Um outro texto também aqui em 1 Timóteo, capítulo 4, vamos ler o versículo 13 a 16. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Veja, irmãos, de novo, que caráter pastoral tem então esta epístola. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com imposição de mãos do presbitério. Medita essas coisas, e nelas ser diligente, para que teu progresso a todos seja manifesto. Aplica-te à leitura, aplica-te à exortação, aplica-te ao ensino. Irmão, sabe uma boa maneira de nós provarmos então se essas verdades têm sido aplicadas no nosso viver diário? É quando, por exemplo, nós estamos vivendo a vida cristã, a vida da igreja, e quando nós percebemos um determinado proceder de um irmão
que caminha conosco. E nós deixamos de faltar, ou faltamos com a verdade, ou não exortamos. E se não exortamos, como vamos ensinar? Irmãos, nós temos que nos exortar uns aos outros no tempo que se chama hoje. Nós não podemos ser negligentes. Nós não estamos juntos, irmãos, porque nós nos amamos demais. Nós estamos juntos porque o Espírito nos uniu. Nós temos muito mais motivos para sermos distantes uns dos outros, mas nós temos um motivo que supera todos os demais. O Espírito nos uniu. E pelo Espírito ter nos unido, nós não podemos ser negligentes. Nós temos que nos aplicar à leitura, nós temos que nos aplicar à exortação, e nós temos que nos aplicar ao ensino. Ah, mas se eu for exortar aquele irmão, talvez eu vou perder ele. Exorte, irmãos. Veja como Paulo disse que Timóteo devia exortar os mais velhos, os mais jovens e as moças. Exorte no temor do Senhor, como a filhos amados. Porque, irmãos, se o Senhor tem te permitido andar numa comunhão com os irmãos, você tem percebido algo e você tem te negligenciado, saiba que o Espírito Santo te requererá isso no grande dia do Senhor. Aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não te faças negligente. Não sejas negligente. Não precisa, irmãos, de nós fazermos o caráter do boa praça. Está tudo bom, está tudo certo, eu não tenho um problema com ninguém. Irmãos, nós precisamos andar em maturidade espiritual, sabendo que nós temos o dever de nos exortar mutuamente. E aqui, irmãos, não é para meninos, é para aqueles que têm se alimentado do genuíno leite espiritual, para que nós possamos crescer junto. Como Paulo diz aqui, medita nessas coisas, considera elas, sê diligente, para que o teu progresso, o nosso progresso, o meu progresso, o seu progresso, o nosso progresso, depende disso, de não sermos negligentes, de nos aplicarmos à leitura, de nos aplicarmos à exortação, e de nos aplicarmos ao ensino ou à educação. Ou seja, que o Espírito tem confiado algo a você, que o Espírito tem confiado algo a nós, e esse algo que o Espírito tem nos confiado, visa, irmãos, a exortação, ao ensino e ao cuidado mútuo de uns para com os outros. Irmãos, se nós perdemos a consciência disso, nós estamos equivocados quanto ao viver cristão diário. Estamos equivocados. O último texto aqui em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 21. Conjuro-te, 5:21, perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes estes conselhos, sem prevenção, não fazendo nada com parcialidade. Guarde esses conceitos. Agora veja, irmãos, não fazendo nada com parcialidade. É muito interessante essa palavra no original, a ideia que Paulo tenta trazer aqui para Timóteo. Seria como se ele estivesse dizendo assim, não fazendo nada por junção a determinado partido particular ou inclinação propensa da própria mente. Não faça nada como se nós estivéssemos tomando partido por alguém e nem pela própria inclinação da nossa mente. Sabe por quê, irmãos? Porque o conteúdo daquilo que foi confiado a Timóteo era a verdade. Por causa da verdade, nós não podemos tomar partido particular por ninguém, senão pelo Senhor. Senão pelo Senhor. E nem devemos também, enfatuados na nossa própria mente, querermos fazer as coisas para Deus. Irmãos, isso é muito sério. Conjuro-te perante Deus. Aí ele diz assim, e anjos eleitos, que guardes esses conselhos sem prevenção.
Ou seja, sem contraindicação. Não há contraindicação para estes conselhos. Nada fazendo, absolutamente nada fazendo, por partidos próprios, ou por sua própria mente enfatuada na carne. Irmãos, o quanto isso é sério. Porque quando nós chegamos numa determinada situação, nós queremos logo tomar a dor de alguém. E tomamos partido de cá, e partido de cá, e partido de lá, e não sabemos qual é a vontade do Senhor. Ou então, nós chegamos numa determinada situação e já colocamos a nossa mente naquilo ali. Bom, eu acho que isso tem que ser feito assim, isso seria melhor se fosse organizado assim. Irmãos, nós não podemos, porque aquilo que nos foi confiado é a verdade dada pelo Espírito. E por essa verdade dada pelo Espírito, nós não podemos julgar as coisas nesse nível. Não vamos tomar partidos, vamos tomar um só partido, o partido do Senhor. Aquilo que é pelo Senhor, aquilo que é do Senhor. Como Paulo diz, escrevendo aos Efésios, rogo-vos, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis do modo digno da vocação que fostes chamados. E lá ele diz assim, que guardes o quê? A unidade do Espírito. Irmãos, o Espírito não é faccionado, o Espírito não é esfacelado, o Espírito é um, há um só Espírito. Em toda e qualquer situação na vida da igreja, em toda e qualquer situação na vida da igreja, nós precisamos preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, procurando conhecer qual é a mente e a vontade do Senhor. E o último verso também que eu quero ler aqui, no capítulo 6, o versículo 20. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado. Agora, irmãos, aqui na primeira epístola, e assim como lá na segunda, ele vai entrar num assunto muito sério. Porque é muito pertinente, porque inclusive Tiago também vai fazer isso. Porque lá no contexto de Tiago, no capítulo 3, abra comigo, Tiago 3, 1. Todo mundo conhece esse capítulo e fala assim, esse é o capítulo da língua, não é? Mas como que começa o capítulo da língua? Pelo versículo 1. E o que diz o versículo 1? Meus irmãos, não vos torneis muito de vós. Vocês estão vendo o contexto aí, irmãos? Mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. E aí você consegue, e você sabe como que prossegue essa leitura, lendo ela. Veja o contexto. Agora voltemos lá então para 1 Timóteo 6. Lembra desse texto e depois leia ele. Evitando, e tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos, e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam. A palavra grega aí para falatórios inúteis é quenofonia. Fala de práticas, de conteúdo, de assuntos e de abordagens que vão produzir, nós vamos ler agora na segunda carta, o naufrágio na fé. Irmãos, é interessante demais, porque Tiago diz assim, que nós, muitos de nós, os que querem ser mestres, e ele vai falar desse problema com relação à língua. E o que Paulo vai colocar aqui para Timóteo é justamente sobre isso, os falatórios inúteis, profanos, contradições do saber, como falsamente lhe chamam. Então vamos abrir aqui, irmãos, a segunda epístola de Timóteo, para que nós possamos entrar aqui, se o Senhor nos ajudar, assim concluímos. Versículo 15, 2,15. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15 a seguir. Olha como começa esse versículo. Procura apresentar-te a Deus. Lembra como ele diz lá no capítulo 6 da primeira epístola? Ele diz assim, rogo-te, exorto-te perante Deus. Paulo exortava Timóteo perante Deus, mas Timóteo, segundo diz aqui o versículo 15, também devia se apresentar. Procura apresentar-te a Deus, aprovado,
como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Agora olha o verso 16. Evita, igualmente, os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Queria chamar a atenção para este versículo 16. Evita igualmente falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedades ainda maiores. O que Paulo está dizendo é assim: aqueles que fazem uso de falatórios inúteis e profanos passarão a impiedades ainda maiores. Ou seja, o naufrágio deles na fé serão maiores ainda. Irmãos, o quanto que nós precisamos nos atentar com relação a isso. Irmãos, a experiência pode dizer isso para alguns aqui, até mais que para mim. O inimigo, quando ele quer ferir a comunhão do povo de Deus, ele não vem com nada do lado de fora. Ele usa aquilo que está do lado de dentro. Ele usa aqueles que não têm tido concepção do combate da fé. Ele usa aqueles que não têm tido a realidade do combate da fé. Ele usa aqueles que têm, de alguma maneira ou de outra, estado totalmente desalienados com o real contexto da edificação da igreja do Senhor. Sabe o que ele começa a promover? Falatórios inúteis, profanos, coisas que só podem promover a devassidão da fé e não a edificação da fé que promove o crescimento. Irmãos, eu te pergunto, quando essas coisas acontecem no nosso meio, quais são as armas que nós levantamos para contra-atacar o inimigo? Ou será que nós passamos a assistir tudo de banco e às vezes até tomamos partido, começamos a participar daquilo ali, nos envolvemos numa situação, em uma outra situação, em uma outra situação, quando nós vemos o quadro que se cria, nós nos desesperamos. Irmão, a situação está terrivelmente complicada. Sabe por quê? Porque lá atrás, algum ou alguns de nós foram negligentes. Esses falatórios profanos, eles só produzem a devassidão da fé, porque eles têm um poder de cauterizar a mente, de tornar aquilo que é santo profano. A comunhão, de tornar a unidade do Espírito algo trivial e não principal. É isso que Paulo está dizendo aqui para Timóteo. Procura te apresentar a Deus como obreiro aprovado. E ele diz isso, evita esse tipo de coisa, evita isso. Aqui no versículo 24, ele diz assim, ora, é necessário, ainda do capítulo 2 da segunda epístola, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. Irmãos, o nosso serviço ao Senhor não é contender, não é jogar pedra na vidraça alheia, não é apontar erro de todo mundo, não é acolher aqueles que acolhem tudo. Eles são aqueles esponjinhas, então tudo eles acolhem. O servo do Senhor não viva a contender, mas ele diz assim, ele deve ser brando para com todos, apto para o quê? Diz a palavra aí, apto para instruir. Para instruir segundo é a verdade, não tomando partido com alguns, e muito menos querendo contaminar a verdade com a sua própria mente, mas instruindo segundo a verdade. É isso que Paulo está dizendo aqui, brando para com todos, mas nem por ser brando, ele não deve instruir. E se ele for instruir, que ele instrua segundo é a verdade, não segundo o seu conceito, não tomando partido daqui, não tomando partido dali, mas se posicionando pelo Senhor. E aí ele diz assim, disciplinando, outra palavra que nós temos uma dificuldade com ela, disciplina. Achamos que o nosso relacionamento entre igreja é só quando nós estamos felizes uns com os outros, dando risada, e se nós nos sentarmos para uma determinada conversa de disciplina, de instrução, de exortação, achamos que a comunhão está ferida. Muito pelo contrário. Isso é prova de santidade, isso é prova de zelo, isso é prova de perseverança. Aí ele diz aí, disciplinando com mansidão os que se opõem,
Os que se opõem ao quê? À instrução da verdade, na expectativa de que Deus não só lhes conceda arrependimento, diz aí, para conhecerem plenamente a verdade, mas não o partido, ou as situações, ou a inclinação mental, mas a verdade, para que eles venham conhecer plenamente a verdade, a unidade do Espírito, mas também o retorno à sensatez, ou o retorno à boa consciência, livrando-se eles dos laços de quem, irmãos? Diz aí o texto, do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. O quanto isso é sério, irmãos, porque nós achamos que são coisas nossas. Quem está no meio disso é o inimigo. É ele quem tenta ferir a comunhão do povo de Deus. É ele quem tenta ferir a unidade do Espírito. É ele que tenta nos colocar uns contra os outros. É ele que nos coloca nessas conversas frívolas, nessas discussões sem fins, nessas contendas que mais ferem a unidade do que preservam a unidade. Para concluir, irmãos, vamos ler aqui no capítulo 4 de 2 Timóteo. Versículo 1 e 5, diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Vamos ler o versículo 2 e 3. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. De novo, veja as palavras que Paulo usa. Corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Por que Timóteo tinha que pregar a palavra? Por que Timóteo tinha que corrigir, repreender, exortar, com toda longanimidade e doutrina, com a palavra? Pois haveria um tempo em que não suportarão a sã doutrina. E às vezes a gente pensa, irmãos, que quem não suporta a sã doutrina é o mundo. Irmãos, o mundo, ele não suporta nem a sã e nem doutrina nenhuma. O mundo detesta a palavra. O mundo detesta o Senhor. O mundo crucificou o Senhor. O mundo se opõe contra o Senhor. E ele diz assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Aqueles que não suportam a sã doutrina são os filhos do Senhor. Porque ele diz assim: pelo contrário, eles, em vez de suportarem a sã doutrina, eles se cercarão de mestres segundo as suas próprias cobiças, porque eles darão ouvidos a esses falatórios inúteis, a essas contendas sem fim, a essas altercações, essas coisas que promovem mais o naufrágio da fé do que a edificação da fé. E ele diz assim: pois não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Eles vão tomar partidos, não o partido do Senhor, mas eles vão se cercar de mestres segundo as suas próprias cobiças. Eles vão se fechar com mestres que satisfazem a cobiça do seu coração. Você já viu isso, irmão? É claro que sim. Ah, irmão, estou aqui com aquele irmão porque aquilo ali é um negócio. Cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Aí diz o texto: como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Agora Paulo diz assim: tu, porém, sê sóbrio. Essa palavra sobriedade aqui diz assim: ser calmo e tranquilo, e avalie todas essas coisas. Ser sóbrio. E aí ele diz assim: em todas as coisas, suporta as aflições. O contexto continua sendo de guerra e de batalha. Faze o trabalho de um evangelista e cumpra cabalmente o teu ministério ou o teu serviço. Exorto-te perante Deus que guardes o mandato imaculado irrepreensivelmente até a manifestação do nosso Senhor Jesus. Irmãos, que o Senhor possa nos ajudar a nos posicionar pela verdade do Senhor nesse tempo, com relação a todas as coisas.
com relação à comunhão, com relação à adoração, com relação ao serviço, com relação a famílias, com relação à criação de filhos, com relação a relacionamentos. Nós temos que nos posicionar pela verdade. Nós não temos que tomar partido por mestres segundo a nossa própria cobiça, e nem mesmo segundo a nossa mente carnal, mas nós temos que tomar partido pela fé, por aquilo que o Espírito tem nos confiado nesse tempo. Irmãos, e levantar as nossas armas. Irmãos, o exército do povo de Deus é o exército mais desatento que existe na face da terra. Estamos desapercebidos, irmãos. O quanto Satanás tem ferido a comunhão do povo de Deus. O quanto Satanás tem jogado o povo de Deus contra o povo de Deus. O quanto Satanás entra na comunhão do povo de Deus e promove destruição. Como diz Paulo ali, câncer no meio do povo de Deus. E a comunhão começa a ser deteriorada. E a fé vai naufragar. Irmãos, nós precisamos, pelo Espírito, não por nós, porque nós somos fracos, irmãos, somos falhos, mas nós precisamos, pelo Espírito Santo de Deus, nos posicionar. Diz assim, Senhor, toma a minha vida, toma a vida dos meus irmãos, e nos ajuda nesse tempo a nos posicionar pela verdade do Evangelho, pela verdade do Teu Espírito. É esse o chamamento de Paulo, irmãos, e a tônica dele em toda esta carta. Que difícil tarefa. Penso eu que não é fácil para ninguém, como não foi para Timóteo. Mas, irmãos, nós temos que manter os nossos olhos erguidos. Quando nós lemos Lucas, o Senhor Jesus diz que quando nós viéssemos, ou vêssemos todas essas coisas que estão acontecendo, guerras, rumores de guerras, tantas coisas, ele diz assim, nós temos que andar com a nossa cabeça de pé, sabendo que a nossa redenção está mais próxima do que antes. Irmãos, que nós possamos andar com a nossa cabeça erguida, sabendo claramente da qualidade do nosso chamamento e daquilo que nos foi confiado em Cristo Jesus. Que o Senhor nos ajude.